uma olhada nesse documentário Get Back, pelo esforço, né, de produção aqui do roteirista e produtor Peter Jackson, vale a pena, tá? É interessante ver, vamos aprofundar aqui os Beatles, né? Vamos entrar um pouco nas teorias conspiratórias, né? Dá para perceber que o Live Cine Gnose 360 não se preocupa com essa questão da teoria conspiratória, que para mim, ou para o Cine Gnose, não passa de uma própria conspiração da CIA, esse termo, né? Teoria conspiratória. Mas você sabe, os Beatles, né? Filhos de classe média baixa, de trabalhadores, famílias de Liverpool. É interessante ver o início dele, praticamente são protopunks, tá? Esses shows em Hanover, né, depois do Carryman, que foi a primeira banda, eles mudaram de nomes, né? Beatles, a ideia de beat, a batida com besouro, né? Essa conjunção de termos, né? De beat e de batida. Foi mais em função disso a inspiração com o nome The Beatles. Eles viram que não tinham muito futuro ali em Liverpool, principalmente pela violência que ocorria nos shows, né? Agressões, coisa absolutamente punk. A roupa deles, imagina vocês essa roupa praticamente rockers, né? Todos de jeans, jaquetas de couro preto. Os shows em Hanover ficaram 2 anos numa boate chamada, casa noturna chamada Indra. A função deles era ficar tocando 8 horas por dia. Para quê? Para manter as pessoas na casa bebendo, pagando bebida, consumindo. Então, é uma coisa maluca. E os shows eram cortados com palavrões, muito assim o Sex Pistols, o que o Sid Vicious fazia, discutia com a plateia, cuspia para a plateia, saía na porrada com alguém que subia no palco. Era assim o clima. Então, você tinha uma banda que interrompia as músicas no meio, xingava todo mundo, falavam palavrões. Como essa banda foi descoberta pelo Brian Epstein, ou Brian Epstein, que era um proprietário de uma loja de discos lá em Liverpool, e estava empresariando algumas pequenas bandas, descobrem no The Cavern, essa boate, essa casa noturna mítica, né? Boate é um termo, casa noturna mítica, ali em Liverpool, que eles ficavam entre o Indra, lá de Hanover, e de repente faziam alguns shows no The Cavern. Viu neles futuro, né? E falou, olha, ficou impressionado, assistiu eles diversas vezes e deu uma limpeza de visual, esse visual rocker, agressivo. Acho que provavelmente estava mais identificado alguma coisa como The Who, uma coisa mais de pegada, uma coisa mais brutal e violenta do que aquilo que depois, mais tarde, foram feitos deles, tá? Mas você tem aqui, depois que o Epstein coloca eles, aqui está o Brian Epstein, e aí dá essa limpeza, né, desse visual. É impressionante como em pouco tempo a gravadora EMI e o Brian Epstein, que faz essa mediação, esse meio de campo com a EMI, e depois entra em cena George Martin, que vocês estão vendo, que é considerado o quinto Beatle, tá? Praticamente, o George Martin trouxe a composição para o rock. Quer dizer, o que é que você tem aí nesse momento? O Beatles fazia em Hamburgo, Hanover, e no The Cavern, em Liverpool, rhythm and blues. Esse contexto que a gente está vivendo aqui, estamos falando dos Beatles nesse contexto, é do pós-guerra. Então, você tem todo o projeto norte-americano de praticamente invadir a Europa, não só a Europa, mas, inclusive, o leste europeu, e tentar entrar nos países do bloco soviético com a cultura. A gente falou em algumas lives passadas, o Dave Brubeck, né, o grande jazzista, ele fez parte, ele fez uma turnê por países no leste europeu e Oriente Médio, pagos pelo Departamento de Estado, para levar a cultura norte-americana nesse contexto de Guerra Fria, que era extremamente estratégico, isso.
E não foi para menos também Alemanha e Inglaterra. Por que, que eles vão para a Alemanha? Para Hamburgo, né? Por quê? Por quê eles vão? Porque a Alemanha também estava sendo bombardeada pela cultura norte-americana, assim como o Reino Unido, que fazia parte dessa reconstituição do pós-guerra, e para fortalecer culturalmente, vamos dizer assim, com a cultura norte-americana, os países aliados aos Estados Unidos. Então, o que você tem ali, os Beatles, é essa música rhythm and blues, rhythm and blues, misturado um pouco com música folk, né, local, tal. Mas era essa pegada, assim como várias outras, né, como, por exemplo, mesmo os Rolling Stones, Jeff Beck, Brian May, e vários outros músicos estavam nessa coisa do rhythm and blues e do blues, da música negra norte-americana, invadindo ali o Reino Unido. O que o George Martin faz é fazer não só uma limpeza no visual deles, né, mas simplesmente transformá-los eles totalmente, inclusive a própria música, tá? Musicalmente, tá? Há uma declaração aqui do Paul McCartney sobre esse período, essa fase, que é bem interessante, que ele fala o seguinte: isso depois, né, da invasão britânica, invasão dos Beatles nos Estados Unidos, testemunhado por um público de 70 milhões de pessoas, tal. O Paul McCartney fala o seguinte, é bem sintomático isso: viemos do nada, com um cabelo esquisito, parecendo marionetes ou algo assim. Isso foi muito influente. Isso é uma declaração do George Harrison, do Paul McCartney, né? Deles assim, dessa ideia deles como fantoches, né? Cabelos esquisitos, assim como se a gente fosse fantoche. E é interessante o seguinte: desde o início eles foram pensados como celebridades. Eles deveriam ser celebridades, tá? Isso foi estratégico, e é interessante, ao ver, por exemplo, esse documentário Get Back, como eles estavam assim totalmente divorciados das cenas que estavam ocorrendo, das cenas musicais que estavam ocorrendo ali na Inglaterra. Seja os mods com The Who, o som de Pink Floyd, por exemplo, o som psicodélico progressivo do Pink Floyd, que estava surgindo ali naquele momento, várias coisas, eles estavam totalmente divorciados. Nesse documentário Get Back, você percebe uma estrutura em volta deles, como se fossem eles fechados numa redoma, tá? E simplesmente controlados por esse cara, George Martin, que ele foi o responsável praticamente por tudo, de composição musical, de técnicas de som, principalmente depois do fim da fase ao vivo dos Beatles, principalmente a partir do Sgt. Pepper's, tá? E aí vem a questão da fraude, né, que a crítica do New York Times faz a esse disco Sgt. Pepper's, tá? É interessante o seguinte, vamos avançar. O Instituto Tavistock, tá? O Instituto Tavistock, tudo desemboca para isso, tá? O pós-guerra é interessante, os Beatles eles surgem no momento em que os Estados Unidos estavam invadindo a Europa, como eu falei, com a cultura norte-americana, principalmente musical, tá? A questão do pós-guerra, que já começou nos Estados Unidos, era o seguinte: a guerra trouxe pleno emprego. Aliás, no capitalismo, só existe pleno emprego na guerra, em situação bélica, indústria bélica. São os únicos momentos que o capitalismo consegue funcionar em pleno emprego. Tá? Com o fim da guerra, surge a questão: o que vamos fazer com esse monte de gente que está voltando do campo de batalha, tá? Jovens, principalmente, e outros jovens que virão, a explosão da geração Baby Boom, né? O Baby Boom, aqueles filhos, né, dos pais, né, que voltaram da guerra e queriam muito ter um filho para recomeçar a vida. O que vão fazer com essa gente? Não tem mais guerra para produzir pleno emprego. Então, criou-se estruturalmente a chamada cultura jovem. Pela primeira vez na história, eu arrisco a dizer da humanidade,
o jovem como modelo ideal de moral, beleza, estética, que normalmente que a gente já discutiu aqui dessa coisa do abismo geracional, né? Antes você tem uma continuidade dos jovens para os mais idosos e os idosos como modelo ideal de sabedoria, sabedoria, conhecimento, etc. A cultura jovem, baseada no rock and roll, as pin-ups, tipo Marilyn Monroe, que começa tudo a ferver lá nos Estados Unidos, eles têm que expandir o conceito de jovem. Antes da Segunda Guerra, o jovem ficava adulto muito cedo. Para quê? Para trabalhar. Tá? Ainda vivia assim, vamos dizer assim, nesse momento que antecedeu a Guerra Mundial, o início de uma economia de pleno emprego. Tá? E depois o que tem? Temos que adiar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Eles têm que ficar cada vez mais jovens mais tempo. Então, você vai ter o fenômeno de jovens adultos jovens e tudo mais. Então, a cultura do rock and roll, e aí entra a coisa do Tavistock. Esse Instituto Tavistock de Relações Humanas foi um instituto que foi bancado pela Fundação Rockefeller, com conexões, claro, com a CIA e tudo mais. O objetivo deles era psicologia aplicada em engenharia social. Então, o que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial é um processo de engenharia social. Então, você tem que criar uma nova cultura baseada no jovem, para quê? Porque o jovem, principalmente essa ideia de responsabilidade feliz, tem que se estender. Ele não pode entrar muito cedo no mercado de trabalho porque não vai encontrar emprego. Então, o crescimento do desemprego pode criar uma situação anômica para o capitalismo numa situação de pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tanto lá a gente já discutiu o Laurel Canyon, tá? O surgimento da contracultura lá na Califórnia, oeste americano, que a gente viu quando a gente estava discutindo aqui sobre o Velvet Underground, né? Os beatniks versus hippies, os hippies criados como jovens irresponsáveis felizes, sexo, drogas e rock and roll. Então, para expandir essa ideia de juventude, e sem falar que academicamente precisamos estudar cada vez mais. Então, antigamente você só fazia o ensino médio e você tinha emprego. Agora, depois, não, tem que ter universidade. Não, depois tem que ter pós-graduação, especialização. Cada vez mais a entrada no mercado de trabalho é adiada. E esse conceito de juventude cada vez mais se expande. E você tem uma cultura voltada para esse jovem expandido. O Instituto Tavistock trouxe essa coisa que estava já sendo gerida lá nos Estados Unidos para o Reino Unido. Tá? E outra questão também, a revolução sexual. Então, em Hamburgo, se não me engano, numa entrevista que o Paul McCartney defendeu, numa coletiva à imprensa, defendeu o uso de pílulas anticoncepcionais, houve uma explosão na Alemanha de compras de pílulas anticoncepcionais e praticamente ali o início da revolução sexual na Alemanha. Então, você descobre aí, nossa, é possível fazer sexo sem procriar, sem procriação. Não, parece inacreditável, mas, claro, é possível sem culpa. É a revolução sexual. Esses valores, claro, o Tavistock, muitos pesquisadores colocam isso. O Tavistock foi assim estratégico, fundamental para essa engenharia social em larga escala do pós-guerra, tá? Adiar o conceito da juventude, e como a gente vai falar sobre a Black Friday, essa coisa de você conseguir comprar sem ter dinheiro. Isso foi uma coisa mágica, maluca, criada pela sociedade de consumo. O dinheiro em espécie substituído pelo dinheiro crédito. Tá? Uma das teorias conspiratórias, vamos dizer assim, aí você percebe o trabalho da alt-right e da extrema-direita. O envolvimento de Adorno, Theodor Adorno, com o Instituto Tavistock. Aqui muitos já devem ter. Eu resolvi fazer uma pesquisa mais intensa sobre isso.
É inacreditável, a partir desse livro que vocês estão vendo, do John Coleman, que é do meados dos anos 90, a hierarquia de conspiradores, a história do Comitê dos 300, tá? E que fala do Tavistock. É interessante isso, é um momento em que a direita, a década de 90, na época que os democratas estavam no poder com o Bill Clinton, você vê o crescimento da alt-right, da nova direita alternativa, como uma resposta, uma reação ao politicamente correto que estava em alta ali na década de 90. Livros como esse do John Coleman é o momento dessa estratégia alt-right de apropriação de teorias conspiratórias. Tá? Essa ideia dos Beatles conectados ao Instituto Tavistock já era conhecida, quer dizer, eu, como professor e pesquisador, vamos dizer assim, de uma linha, digamos, progressista, ou mais à esquerda, já conhecia essa história. Agora, eu quase caí da cadeira quando eu vi o Adorno. Imagina esse senhor, aqui nos anos 60, compondo as letras do Sgt. Peppers, como um senhor assim, mais de 70 anos, tinha voltado para a Universidade de Frankfurt, tal. É assim, maluquíssimo isso. Tudo por culpa de um livro que o Adorno escreveu, A Filosofia da Nova Música. Foi por causa desse livro, onde ele sai em defesa de Schoenberg e a escala dodecafônica, que ele considerava assim radical, revolucionária, e considerava Stravinsky um cara acomodado, o Stravinsky, né? Então, ele faz um elogio à música tonal, à música dodecafônica, nesse Filosofia da Nova Música. E aí tentam colar isso aos Beatles. É claro que a música Day in the Life é uma música um ponto fora da curva. Certamente, acho que Adorno iria compor essa música, a Day in the Life do Sgt. Peppers. Tá? Mas é uma coisa maluca isso, né? É um exemplo dessa estratégia alt-right, de como eles se apropriam. Por que eles pegaram Adorno? Para criar o conceito de marxismo cultural. Então, a Escola de Frankfurt e o Instituto Tavistock estavam em colaboração, tira a Fundação Roosevelt, é a Escola de Frankfurt. Então, como se os Beatles fizessem parte de um movimento da esquerda para destruir os valores da sociedade ocidental. Então, é uma coisa maluca isso. Maluca não, é estratégia consciente da alt-right, se apropriar para criar esse mito do marxismo cultural, né? Como de uma forma como uma teoria conspiratória, de que eles estão conspirando contra os valores ocidentais, né? Então, para aí chegar a Beatles, demonismo, satanismo e tudo mais, é um passo. Tá? É interessante que os Beatles, aí, nesse momento, não estavam ativos, não eram orgânicos às cenas culturais que estavam ocorrendo. Por exemplo, esse disco aqui do Pink Floyd, que foi o The Piper at the Gates of Dawn, que aí o psicodelismo da swing em London, com o Pink Floyd tocando, né, na casa noturna chamada UFO, né, sexta e sábado à noite, né, ali eles gestaram as músicas que vão sair aqui, o The Piper at the Gates of Dawn. Que aí é interessante, nesse disco você ouve, eles estão tocando instrumentos, efeitos espaciais que eles dão, principalmente o Syd Barrett com a sua guitarra, é tirado do instrumento, tá? Aí você começa a ver assim, nossa, esses caras são puta instrumentistas. Então, eles dando essa sonoridade espacial, né? com teclado, com órgão, melotron, e a guitarra do Syd Barrett com esses efeitos espaciais, feedback, tal. Mas a crítica do New York Times, no final dessa crítica, fala: queremos que os Beatles voltem a tocar instrumentos musicais. É interessante, enquanto você percebe o Pink Floyd era organicamente ligado às cenas musicais que estavam surgindo, os Beatles estavam numa redoma criada pela EMI. E é interessante, nesse disco Sgt. Peppers, enquanto a capa você vê uma coisa moderna, dadaísta,
né? Uma série de colagens vibrantes, né? Que é a capa, a concepção, vamos dizer assim, neobarroca, mas essa colagem dadaísta, né? Praticamente de cut-up, né? Feito aqui da capa. A atmosfera do Sgt. Peppers, não sei se vocês concordam com isso, é muito nostálgica. É uma coisa, uma mistura de teatro vaudeville com parque de variedades, circo. É uma coisa muito nostálgica, tá? Vamos dizer assim, há uma espécie de nostalgia vitoriana, arrisco a dizer, na atmosfera musical, tirando A Day in the Life. A Day in the Life é um ponto fora da curva. Acho que realmente o Adorno compôs essa música. Se ele compôs alguma música, devia ser essa. Porque aí é a questão radical da ruptura com o cotidiano, a quebra da ordem, que tanto insisto aqui nessas lives, o quebra da ordem e retorno à ordem. Está quebrado aqui essa haste, vai quebrar a qualquer momento essa haste. Vou ficar com óculos aqui só com uma haste. Não sei se você concorda, somente essa música, Bang for the Benefit of Mr. Kite, é um exemplo dessa coisa burlesca, circense, no sentido dos parques de variedades, de aberrações do século XIX. É muito a música Sgt. Peppers é muito vaudeville, teatro vaudeville. Então, há uma contradição entre uma coisa nostálgica da atmosfera musical e a capa que é extremamente moderna, né, dadaísta, de vanguarda, uma coisa assim que passou a ser imitada, né, por diversos outras bandas, essa capa. Aqui o J. Marques Carvalho, Freak Show, né? Sim, cabaré, é muito essa atmosfera, né? Então tem algo, claro, os teóricos da conspiração, uma das teorias, a coisa é a Lester Crowley aí por trás, inspirando, né, aqui essa coisa. E se a gente fala tanto em Adorno, o que tem Adorno por trás, o que a gente poderia fazer a relação do Adorno com os Beatles, é isso daqui. O assassinato de John Lennon, tá? Já está caindo